Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Luiz Costa e hoje eu quero reagir ao vídeo da Isabel Veloso. Parece que ela deu uma resposta ali no Inteligência Limitada ao Vilela, justamente por todas essas coisas que estão falando ali contra ela, de que ela talvez não tivesse a doença realmente, de que ela não está em um estágio terminal, ou de que ela não está em cuidados paliativos, e eu aqui como médico quero analisar o que ela falou, como que aconteceu e dar a minha opinião. Claro, eu não sou o médico dela, não tenho todos os dados referentes àquilo, mas eu quero ver um pouquinho o contexto dessa história. Tem um segundo ponto que algumas pessoas parecem que foram lesadas com algumas vendas de produtos, né, ou comerciais que ela fez para algumas empresas e que parece que aquilo não deu muito certo, que era fraude. Não quero entrar nesse ponto, não entendo nada sobre isso, mas vamos analisar um pouquinho o que ela falou, o que ela trouxe ali novamente no Inteligência Limitada. E muitas perguntas, então eu pedi para ela também mandar um vídeo respondendo isso Só que daí. eu percebo que existe uma distorção da narrativa. Pode existir algumas pessoas malucas que tá querendo que ela morra, que Não, ela não morreu? Pode ser, sempre tem. pode ser que tenha. Esse Mas a cara grande fez maioria, vários a grande vídeos, massa né, que tá reclamando são ali pessoas que gostavam dela, compraram o falando produto, foram lesadas e quando foram Concordo. comentar, foram sobre bloqueadas e isso. ameaçadas de Mas processo. não dá pra gente Mas julgar, né, igual, essa parte é só que eu tava dos com ela, ela tá torcendo, o processos, cara continua torcendo, ou do mas que ela tava esse dia vendendo, Zona não Azul, tava. Não, souberam não disso, tenho fizeram nenhuma uma situação opinião que já sobre vão- É isso. porque a gente tem que falar mais uma vez que a gente tá falando de uma mulher grávida aqui, a gente não quer atingir-la em nada. E o fato de estar ou grávida e estar doente porque, não querendo ou elide uma o fato da situação, pessoa assim, fazer alguma que coisa ilegal. a Não gente que não ela deseja pra tenha ninguém, eu não feito, desejo né? pra Eu ninguém, nem nenhum entendo, câncer nem de nenhum, sei o que não desejo nenhum aconteceu. curável, não desejo câncer nenhum pra ninguém. Então, obviamente, é deixar bem claro que o que é exatamente o que o Guga falou. A gente tá falando, não estamos falando da condição da Isabel, né? Mas como é um assunto muito É, comentado, ela mandou, né? exatamente, ela fez questão de mandar também um vídeo sobre isso. Esse primeiro é ela e depois tem com a médica. Tem a médica que, inclusive, esteve aqui falando Tá. conosco e também de um médico. Tá bom. Legal, vamos ver a opinião deles Também também, não vi no vídeo, né? ela E também não parece disse que é o ela médico mandou que agora, diagnosticou sem ela edição. que vai Sem passar. edição, ou se eles Que editaram, acompanhou o agora. tratamento e tudo mais. Oi pessoal, acho que vocês já me conhecem, mas meu nome é Isabel Veloso, eu tenho 18 anos e antes de tudo eu quero falar um pouco da minha história. Super jovem, né? Resumidamente. Aos 15 anos eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin clássico, que é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, é um câncer de sangue, e desde os meus 15 anos de 2021 eu segui fazendo inúmeros tratamentos contra a minha doença e infelizmente nenhum desses tratamentos deu certo. Eu fiz quimioterapia, depois fiz quimioterapia de novo, imunoterapia, fiz um transplante de medula óssea onde eu mesma fui a minha doadora, depois eu segui O linfoma de Hodgkins tem uma taxa alta, tá? De cura. Mas tem casos onde ele pode não ser possível atingir essa cura, né? O que ela fala ali. E ela vai passar com certeza por vários tratamentos. Um que ela já apontou aqui foi o autotransplante de medula. E realmente é uma das formas de tratamento, um tratamento muito eficaz, mas que pode ter falha também. com imunoterapia, eu consegui ficar Assim um tempo como a sem imunoterapia, tratamento pela primeira vez, eu atingi uma que traz um remissão, monte de só que efeito pouco colateral, depois, tá? eu vi alguns Dores, meses depois, eu entre tive outras novos sintomas da doença sensações. E o maior terror da minha vida foi uma recidiva. Foi de um momento onde eu Tadinha. jamais esperava, porque eu pensei que eu finalmente iria ter uma vida normal. Parece que foi aos Em 15 janeiro de anos o 2024 diagnóstico. desse ano. E logo que eu tive essa notícia, eu fui encaminhada para fazer de novo o meu último tratamento, que era uma imunoterapia. Novamente. Esse tratamento, infelizmente, ele me deu muitas reações graves no meu organismo. Como eu falei. Muito grave. Foram dias que eu passei gritando de dor no hospital por conta dessa medicação, por conta Não da é um reação tratamento dessa fácil, tá, medicação. gente? E desde então, quando retornava às minhas consultas com a equipe de hematologia, eu falei que eu não iria dar continuidade ao tratamento, justamente por ser uma medicação que eu não tinha mais indicação de fazer ela, e também uma medicação que iria trazer muitos efeitos colaterais graves, da qual eu também quase fui a óbito por receber essa medicação. Eu optei por entrar aos cuidados paliativos. Eu tenho aqui algumas imagens também do meu encaminhamento ali aos cuidados Agora entendi paliativos. um pouco aqui o que aconteceu, né? Então ela passou por uma fase onde ela fez o tratamento com a imunoterapia, que não atingiu ali a cura. Lembrando que a imunoterapia, ela vai fazer com que o seu corpo consiga tentar identificar onde está a lesão, qual é aquela lesão, e fazer com que o seu próprio corpo combata de uma forma talvez mais eficaz essa lesão. Mas ela teve muitos efeitos colaterais ali pelo que ela fala, né? Então ela teve essa dor aí de uma forma muito intensa, então ele pode lesionar ali nervos periféricos, então pode sim trazer um desconforto muito grande, e parece que optou-se em fazer novamente o tratamento, né? E é indicado muitas vezes, mas ela tem sim a opção de não querer fazer, de não querer passar por aquela dor, não querer passar por aquela sensação que ela já vivenciou, e isso tem que ser respeitado. E aí, visto que não teria outra opção, não teria outra forma de realizar um tratamento que talvez pudesse ser curativo, ela foi para cuidados paliativos. Lembrando que a pessoa que está em cuidados paliativos não quer dizer que vai morrer amanhã ou depois, mas na nossa cabeça muitas vezes fala assim, cuidados paliativos, a gente imagina aquela pessoa acamada, tá ali na cama, já magrinha, próximo, né, ao óbito. Isso não é verdade. O cuidados paliativos está ali para dar qualidade de vida
para as doenças que já não tem mais uma perspectiva de cura, mas não quer dizer que ela vai morrer amanhã, daqui uma semana, daqui 2 meses, daqui 1 ano. Muitas pessoas ficam em cuidados paliativos por muitos anos, controlando ali as dores, alguns efeitos colaterais de algumas outras medicações, de algumas outras coisas que aquela pessoa precisa usar, mas isso não quer dizer que a pessoa vai morrer realmente. Mas eu entendo agora o porquê ela estava em cuidados paliativos. Quando eu estava nos cuidados paliativos, ali também mostra a data onde eu não entrei mais com a equipe de hematologia e segui somente com os cuidados paliativos. Eu optei pelos cuidados paliativos porque eu não queria mais fazer tratamento. Eu queria Exato. ter E a opção um dela, e tem que ser paz respeitado, um pouco. claro. Quem me seguia na época conseguiu lembrar um pouco do passeio do que eu mostrava. Mesmo assim, eu não mostrando tudo que acontecia comigo. Mesmo eu não mostrando quando eu passei 3 dias seguidos gritando de dor no hospital, não convinha eu mostrar isso para as pessoas. E infelizmente, deram um tempo limitado de vida. Principalmente por eu não ter mais opção de tratamento, por eu não seguir aquela última opção de tratamento também. Isso deram pra mim uma opção, né? Um período de tempo, na verdade, a gente faz uma ideia de quanto aquele quadro pode permanecer na pessoa sem levá-la a óbito, ou a gente tenta fazer uma perspectiva com base na literatura de qual prazo médio que uma pessoa sobrevive tendo esse diagnóstico. Mas assim, não é certeiro, nenhum médico vai poder cravar, olha, a partir de agora você vai viver 5 meses, 6 meses, 10 meses. Isso não é possível. A gente dá uma previsão, uma perspectiva, mas isso pode errar em 5 anos, como pode errar também em 2, 3, 4, 5, uma semana, vir um evento e acabar finalizando ali, vindo a óbito a pessoa, né? Então é apenas uma perspectiva mesmo, não é um dado ou um número, porque eu vi muita gente falando, poxa, vão passar os 6 meses, hoje se passaram os 6 meses ela não morreu, o que aconteceu? E justamente porque ela está em cuidados paliativos e a gente não tem como garantir um prazo de vida para uma pessoa. Isso automaticamente me torna uma paciente com menos tempo de vida. E foi aí que me deram uma expectativa de vida de 4 a 6 meses. Nunca foi mentira essa questão de expectativa de vida. O conceito de terminalidade é uma coisa muito ampla. Existem os cuidados paliativos, os tratamentos paliativos, existe o terminalidade e existe o processo evolutivo de morte, do qual não tem reversão. Eu nunca entrei num processo evolutivo de morte. Exato. Com o meu tempo limitado de vida. Uma coisa que eu não esperava receber, fazendo exames de controle, que é o PET scan. E tempo limitado porque a gente sabe que, assim, ela tem uma expectativa de vida menor do que as outras pessoas na mesma idade dela e que não tenham a mesma condição de saúde dela. Então ela tem uma perspectiva menor, mas não quer dizer que é 5 meses, 6 meses. Mas realmente a médica deve ter passado uma expectativa para ela, até para ela se preparar, para ela saber como lidar nesse prazo, mas é apenas uma expectativa. Ou PET-CT, como também é conhecido. Eu tive uma notícia de que a doença se encontrava estabilizada. Então aquela primeira medicação que eu fiz, logo que eu tive a notícia da recidiva, foi a medicação que conseguiu segurar. Ah lá, tá vendo? Dentro do cuidados paliativos. Estabilizou o quadro dela. Não está fazendo efeito no meu organismo. Não curou. Essa medicação vai parar. Só não tá evoluindo neste momento. Quando eu entrei nos cuidados paliativos, eu entrei com o intuito de não sentir mais dor. Então com isso, eu comecei uma medicação natural, que era o CBD, que é uma medicação que foi no intuito de ter pra dor e pra minha ansiedade também. Eu vi muita gente falando do CBD, né? Então tem um ponto onde parece que ela apresentou o CBD e talvez o pai dela trabalhe na empresa, ou seja, dono da empresa. Não, pra mim isso não vem ao caso. Mas realmente o CBD é uma medicação muito boa, principalmente quando a gente fala em casos de dor crônica, tá? Lesões de coluna, para fibromialgia, entre outros quadros de dor. Então ele tem tido ali um efeito muito positivo no controle da dor e hoje a gente tem uma série de artigos científicos que comprovam ali a eficácia, assim como para epilepsia, para ansiedade. Então assim, é uma medicação muito boa para esses quadros, mas realmente para o quadro do tumor, para o câncer dela, não era o tratamento, né? E ela sabe, ela tem consciência, ela não tá falando aqui que foi para tratar o câncer, mas sim para controlar ali dentro dos cuidados paliativos o quadro álgico dela. E hoje se usa o CBD para animais também. Então, cachorros que têm lesão na coluna, por exemplo, utilizam ali para o controle da dor e tem uma eficácia muito boa. A medicação tem efeito antitumorais, mas ela infelizmente não teria esse controle total da doença do qual eu estou tendo. E Exato. a resposta de controle dessa doença realmente foi a imunoterapia que eu realizei em fevereiro de 2024. Infelizmente, muitas pessoas não entendem que uma expectativa médica é necessariamente o tempo que eu tenho de vida, mas é somente uma expectativa médica. É Exatamente. o estimado que os pacientes têm quando ficam sem um tipo de tratamento para a doença. O linfoma de Hodgkin é um dos cânceres mais curáveis que existem, mas existe uma Eu, se quiser, posso dar uma expectativa para todos vocês. Olha, minha expectativa para vocês é de que vocês vão viver mais 70 anos. Eu vou acertar para muita gente, com certeza, mas para muitos eu vou errar. É a mesma coisa aqui no caso dela. Só que, claro, ela tem uma doença que tem artigos científicos que demonstram qual que é o prazo médio de vida de uma pessoa nessa condição que já passou por tais tratamentos e muito provavelmente isso foi o médico ou a médica dela que expôs ali a ela. Aqui
aquela porcentagem de 10% que infelizmente apresentam inúmeras refratariedades à doença. Meus médicos Exato. já falaram, a equipe de hematologia já falou que infelizmente não existe... E 10% é muito, imagina, 100 pessoas, 10 têm essa dificuldade. Em fevereiro, ela só teria um efeito de me deixar viva por mais tempo. E ao invés das pessoas ficarem felizes por eu ainda poder ter uma chance de viver por mais tempo, então eu agradeço de coração por ter a oportunidade de falar através desse vídeo e muito obrigada a todas as pessoas que sempre me deram um apoio, um carinho, um abraço. A maior dúvida das pessoas também, até hoje, é o tamanho que eu tinha e que eu tenho de tumor. Quando eu descobri a doença, o tumor, a massa que tinha no meu tórax, no meu mediastino, ela tinha 17 centímetros e eu ainda Era tinha um grande. pescoço que tinha quase 4 centímetros, mais ou menos. Conforme Imagina eu no fui tórax, tratando dessa comprime o massa, ela pulmão, diminuiu. comprime o Então, ela não ficou coração. 17 centímetros até hoje. Mas a localização dela, a localização dessa massa, continua no mesmo lugar, que é no mediastino, onde é em volta do meu coração e entre os meus pulmões. Por isso, ainda o risco mais aumentado ainda de óbito, conforme for crescendo esse tumor. Hoje ele tá em 6 milímetros. Se Deus mas quiser, não vai foi crescer sempre mais. por conta dos tratamentos que eu fiz. E nunca foi da noite pro dia que ele diminuiu de 17 centímetros até 6 milímetros. Dores neuropáticas que eu tive e que eu tenho ainda de uma forma bem menor, mas essas medicações, conforme foi passando os efeitos colaterais da imunoterapia, eu fui conseguindo voltar a ter uma vida, assim, digamos que normal. Normal sem as dores, mas ainda com a doença. Conforme a dor foi passando, eu consegui diminuir e finalmente tirar os opioides que eu usava, medicações que eram até 30 vezes mais fortes que morfina. Depois eu passei somente a utilizar o óleo do CBD. Hoje, com a minha gestação, eu não utilizo mais nem o óleo do CBD. Hoje, Que legal. eu sinto algumas dores que acabo sentindo tanto por conta da gestação mesmo, por conta que às vezes eu faço algum exercício físico, algum esforço a mais físico, sinto essas dores de novo nas minhas pernas e nos meus braços. Eu não preciso retornar a tomar uma medicação mais forte quanto aos opioides. Deram, mesmo assim, a alternativa de agora, no segundo trimestre, eu poder tomar em baixa dose morfina ou então outra medicação um pouco mais fraca. Mas eu diria que nesse quesito é um milagre completo, porque nem isso eu preciso utilizar. E no momento eu tô muito feliz com isso e com essa estabilização. Essa neuropatia que eu desenvolvi foi justamente pelo tratamento e não pela doença. Eu realmente espero que todos esses ataques na internet em relação à minha doença sejam parados, porque em nenhum momento eu menti. Eu sempre fui transparente com as pessoas que me seguem em relação à minha doença. Mas, enfim, muito obrigada a todos que acreditaram e que acreditam em mim. E um beijo. Assim, eu entendo o lado das pessoas que às vezes questionaram, ninguém pode julgar ela, né? Mas às vezes questionar tem formas, né? Então você perguntar, poxa, Isabel, como que você tá? Melhorou, estabilizou? E como ela apareceu ali divulgou o estar gestante, isso pra muita gente foi uma estranheza, né? Eu vou dar uma opinião totalmente pessoal. Eu acho que isso é uma escolha do casal. Mesmo que ela tivesse uma expectativa de 6, 7 meses, a gente sabe que uma gestação pode ser ali dada por um prazo menor, eu acho que eles quem deveriam decidir, né? Então, se é um sonho deles, se é um sonho pelo qual ela vai viver, por que que vai cortar isso dela? E aí muita gente fala, mas é irresponsabilidade, porque ela vai morrer, o bebê vai ficar sozinho. Não, ela tem a família, ela tem o esposo, ela tem a família dela, os pais dela, que vão dar o suporte ali à criança. E mesmo que isso não fosse acontecer, e se ela, como a gente falou, por expectativa, viver mais 10 anos, 15 anos, imagina que fantástico ela poder vivenciar o sonho dela. Lembrando que eu tô falando com relação à saúde, eu sei que muita gente tá questionando o fato dela ter divulgado algumas coisas que parece que eram fraudes, mas assim, é uma menina de 18 anos. Talvez ela recebeu ali, e vamos ser sinceros, gente, chegam ali e te oferecem, olha, eu vou te oferecer aqui 30 mil reais para você divulgar esse meu produto, talvez ela não tenha a maturidade para fazer uma análise, uma avaliação do que é esse produto e levou ali a rede social dela. Mas isso é só uma suposição minha. Tudo isso deve ser analisado e investigado, claro. Tem mais um, Léo, com a Eu médica? quero ver a médica Tem falando, o vídeo da médico própria dele médica. falando, né? Porque a história então, dela é vamos ver super as primeiras condizente com o quadro Tem que ela que falar, apresenta, que ela de fala. Nosso conhecimento. Eu não conheço nada. Vamos lá. Tem a intenção de, pela última vez, esclarecer muitos pontos. Primeiramente, eu preciso mencionar que esse vídeo tem Então a esse é o autorização do oncologista paciente que para a divulgação dessas imagens diagnosticou e o acompanhou. conteúdo que será mencionado. Isabel iniciou seu tratamento no final de 2021 por um linfoma de Hodgkin, que se manifestou com uma massa mediastinal de cerca de 17 centímetros. Isabel passou Como por ela diversas disse linhas de também. tratamento, incluindo transplante de medula óssea, mas em todas as linhas apresentou refratariedade da doença, conseguindo ficar apenas curtos períodos sem a necessidade de tratamento. O maior intervalo durou cerca de 3 meses. No final de 2023, foi constatado uma nova recidiva da doença, evidenciado pelo aparecimento de um nódulo supraclavicular, o qual eu realizei nova biópsia. Que triste, Em né? 2024, Isabel Imagina iniciou pra ela, o pra tratamento família, com saber que a doença uma voltou medicação chamada pembrolizumab, e tão que jovem. poderia dar uma nova esperança ao prognóstico dessa doença, que até então teve um comportamento muito agressivo. Porém, apresentou intolerância e efeitos colaterais graves, que resultaram em perda de performance clínica e sérios riscos à sua saúde. Naquele momento, a equipe de hematologia, em discussão com a paciente, ofereceu mudança para outro medicamento, na mesma classe de imunoterápicos, mas esclareceu que os riscos dos efeitos colaterais graves poderiam ocorrer novamente e que até mesmo provocar complicações que poderiam levar ela a óbito pela medicação. Aí, tá vendo? Como ela tem que ter o direito de escolher se ela quer fazer o tratamento ou não.
Ela não quer passar por dores ali pelo que ela coloca e tinha um risco de óbito também. Isabel optou por não se Podia submeter reduzir mais o à tempo de vida imunoterapia dela ainda. devido aos possíveis riscos da sua vida. E diante dessa situação, não havia mais alternativas curativas disponíveis, que fossem efetivas e que pudessem contornar tais efeitos colaterais que a imunoterapia provocou. Ressalto que Isabel fez todo o tratamento no Sistema Único de Saúde, mas, com grande esforço da equipe de hematologia, recebeu os melhores tratamentos disponíveis. Não deveria ter parados esse no grande período esforço, né? prolongado de Acho 5 meses. que no SUS também Voltando lá ao deveria caso de ser Isabel, normal, não tem tínhamos que ter então esse uma grande adolescente esforço, de deveria low ser o performance, normal ali, sem o alternativas cuidado da curativas melhor forma disponíveis, possível. e naquele momento com uma doença agressiva, de grande volume e em atividade. Nesse contexto, foi avaliado que Isabel teria pouco tempo de vida, mas que ninguém esperava é que aquela única dose de imunoterapia tivesse uma resposta extraordinária, descoberta meses mais tarde, quando um novo exame de PET-CT mostrava que os nódulos não cresceram conforme seria esperado numa história natural dessa doença. Esse resultado não era esperado, pois os pacientes necessitam de mais doses de imunoterapia para alcançar o mesmo cenário. Olha como na saúde não é uma matemática, né? Ela fez aquela primeira sessão de imunoterapia, por mais que deu efeitos colaterais terríveis, conseguiu estabilizar a doença. Não é o comum acontecer. Geralmente precisam-se de mais doses, mais tempo de tratamento, mas no caso dela, uma dose já conseguiu estabilizar. Então, por mais que tenha sido muito difícil para ela, trouxe essa estabilidade, mas ele conta exatamente a mesma coisa. Ela replicou para o público aquilo que foi dado a ela como diagnóstico, como história, Diante como disso, o futuro prognóstico. permanece incerto. Não é possível estimar por quanto tempo o linfoma ainda estará sob o controle da medicação realizada em fevereiro. Exato. Ele pode Ele pode evoluir a voltar a qualquer ser mais momento. agressivo hoje, amanhã, nas próximas semanas ou meses. Após a descoberta da gestação, não podemos mais utilizar o PET-CT, que seria a melhor ferramenta para monitorar o linfoma. Nesse momento, ela está acompanhada Então, esse PET-CT seria apenas para ver se essas massas estão crescendo, tá? Não é tratamento. Ele só é acompanhar para ver se ainda está estável ou não. por uma equipe multidisciplinar em vigilância dos seus sintomas. Vamos já direto pro outro, tá, Léo? Tá no ponto aí? A Isabel me procurou em março de Só um pouquinho. 2024. Essa participou do programa também, né? Então vamos lá. Essa médica. A Isabel me procurou Essa colega, eu vi que muita gente caiu em cima, né? Foi olhar no site do CFM qual a especialidade dela e tudo mais. Ah, ela não é oncologista. Ela é um profissional que faz o cuidado de cuidados paliativos. Então, ela deve ter a sua especialização. Pode ter feito uma pós-graduação ali em cuidados paliativos. Mas eu achei muito chato a forma como muitas pessoas julgaram na internet, fizeram um vídeo falando que não é possível, por que procurou ela? Ela não tem especialidade. Não é bem assim, não. em março de 2024, já após a recidiva da doença e já com os efeitos colaterais da imunoterapia, para começar o acompanhamento em cuidados paliativos. O principal efeito colateral que ela apresentava na época era as dores generalizadas, desenvolvidas pela neuropatia periférica, e ela também apresentava falta de ar, que em alguns momentos eram necessários até o uso do oxigênio. No início eram necessárias altas doses de medicamento para controlar as dores, principalmente os opioides. Olha a importância de Mas após a cuidados estabilização do paliativos, né? Dar tumor, e o ajuste da cuidado medicação, a e gente qualidade de estabilizava vida para a bem os sintomas da pessoa. Isabel, melhorando assim a qualidade de vida dela. Com a descoberta da gestação, a gente teve que rever as medicações que a Isabel estava usando, e inclusive a gente precisou suspender uma delas, que era a principal medicação que estava controlando os sintomas da Isabel, o canabidiol. O que acaba gerando muita confusão é que, para a grande maioria da população, o paciente em cuidados paliativos é aquele paciente que já está em processo ativo de morte. É o paciente que, grande maioria das vezes, já está acamado, já está bem emagrecido, já está É bem bem o que eu debilitado. falei. E não, o paciente em cuidados paliativos, ele pode sim viver por muitos anos, ele pode Com sim ter uma certeza, com qualidade de vida certeza. Muito boa. para viver longos anos mesmo. Afinal, esse é o objetivo de cuidados paliativos. Pô, que legal, que legal. Olha, de verdade, eu acho que com a fala dela, do médico que diagnosticou, da colega aqui que fez, né, o que faz aí o cuidados paliativos dela, pra mim fica muito claro de que a Isabel não mentiu com relação ao seu quadro, com relação ao seu diagnóstico. Mas eu sei que gera dúvidas, né, porque ela participou ali do primeiro episódio e aquilo foi muito emocionante, né, porque nós vemos uma pessoa tão jovem, com uma expectativa de vida de 6 meses, e como eu falo novamente, uma expectativa não quer dizer que ela vai morrer em 6 meses, é terrível, mas assim, fica claro que ela tem uma expectativa de vida reduzida. A literatura comprova isso, mas reduzida a quanto? Não sei, pode ser 2 anos, 10 anos, 15 anos. Então assim, o fato dela ter engravidado, e novamente é só minha opinião, não vejo problema algum, eu espero que ela tenha uma gestação fantástica, o filho ou a filha nasça ali com muita saúde, que ela e o esposo possam ser muito felizes pelo maior tempo possível, que essa criança cresça ali com a mamãe e com o papai e possa ser muito feliz. Agora eu sei, muita gente vai continuar julgando e falando, olha, mas ela enganou as pessoas e não sei o quê. Eu acho que isso tem que ser investigado, tem que ser analisado, mas por que ficar pesando de uma forma tão grave na questão da doença, né? Eu acho que ela deve ser cobrada de uma forma ética e das formas legais, né?
caso tenha acontecido alguma coisa. Mas não jogar ali pro lado da doença, falar, por que que não morreu? Olha, ainda tá viva, então é mentira. Tá claro que não é. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixa de curtir o canal, não deixa de seguir o nosso canal também. Eu espero que vocês estejam aqui comigo nos próximos vídeos. Te vejo nos próximos. Um beijão. Tchau, tchau.